o GMAT, a nota do GMAT ela vai de 200 até 800, né? 200 é a nota mínima, 800 é a nota máxima, e a nota ela segue uma distribuição aproximadamente normal, tá? Então, segue uma distribuição aproximadamente normal. O que quer dizer uma distribuição normal? Quer dizer que tem poucos valores extremos, tá? O que quer dizer isso? Poucos valores extremos quer dizer poucas pessoas tiram 200, poucas pessoas tiram 800, poucos tiram 200 e poucos tiram 800, tá bom? E a maioria das pessoas tira por volta de 500 a 600, tá? Inclusive, isso na prova oficial, tá? Não tô falando nos practice exams, não. Para quem realmente chegou e foi fazer a prova oficial, a média, inclusive, a média está por volta de 560 pontos, tá? Então, nessa escala aí de 200 até 800, a média de todos os candidatos está por volta de 560 pontos, tá? Essa é a avaliação, a sua nota final, chamado também Total Score. Vou escrever aqui, Total Score, tá? Que vai de 200 a 800. Além disso, né? Esse Total Score, ele é composto pela nota de duas sessões, tá? São as sessões, vou colocar aqui, pelas notas das sessões verbal e quantitativa, tá? Quantitativa. Então, quando você for fazer a prova, essas são as duas sessões mais importantes. Por que as mais importantes? Apesar de você ter outras sessões, o Total Score é ainda a nota mais importante olhada pelas escolas de negócio, né? Como eu falei, existem outras sessões no GMAT, tá? Então, deixa eu falar de todas elas aqui. Então, a gente tem como sessões essa sessão quantitativa, tem a verbal, tem a chamada IR, que é Integrated Reasoning, mas ela não compõe o seu Total Score, e tem também a chamada AWA, né, que é Analytical Writing Assessment, tá? Que é uma sessão em que você vai ter que escrever você vai ter que argumentar por escrito ali, usando o inglês formal, para defender um raciocínio, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas antes disso, só frisando, né? A sessão quantitativa e a sessão verbal são as duas mais importantes, porque juntando as suas notas nessas duas sessões que o GMAT vai compor o seu Total Score, aquela nota tão icônica que vai de 200 até 800. Quais são as notas que você pode tirar na sessão quantitativa e na sessão verbal, tá? As notas da sessão quantitativa, agora, elas estão indo de 6 pontos até 51 pontos. E a sessão verbal, mesma coisa, tá? A nota está indo de 6 pontos até 51 pontos. Isso significa que se você conseguir tirar muito próximo de 51 pontos, quer dizer que você está muito bem em cada uma das sessões, tá? Mas aí, só para você entender também, quando a gente vai falar da sessão quantitativa, a média gira em torno de 37 pontos. E para a sessão verbal, a média gira em torno de 27 pontos. Então, lembra que eu falei que a nota segue uma distribuição aproximadamente normal, que poucas pessoas estão próximas dos extremos, ou seja, poucas pessoas estão com notas super altas e poucas pessoas estão com notas super baixas, né? Próximas de 200 ou próximas de 800. Então, o que acontece? Se você aplicar isso dentro das sessões também, se na sessão você faz a prova e na sessão quantitativa você tira, por exemplo, 9 pontos, vamos dizer assim, você tirou 9 pontos, você está muito longe da média de 37 pontos. Muito longe, quer dizer que sua nota vai ser muito penalizada, tá? Muito penalizada. Se você tirar um 36, é abaixo da média ainda, mas sua nota não vai ser tão massacrada quanto se você tirar os 9 pontos que eu te falei, né? A mesma coisa vale na verbal, só que a média da verbal é menor. Isso é legal porque se você conseguir melhorar a sua performance na parte verbal a ponto de você conseguir ficar acima da média, né? Passar dos 34 pontos,
do 34 para o 35 e depois do 35 para o 36, quanto mais você vai aumentando de pontinho em pontinho ali, já estando acima da média, mais a sua nota vai andando a passos largos para se distanciar da concorrência, tá? Então, o seu primeiro objetivo aqui, quando você está começando a estudar para o GMAT, minha sugestão é, tenta chegar na média de cada uma dessas duas sessões e tenta passar dessa média um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Isso no início da sua preparação, né? Porque imagina só, se você está muito desequilibrado, você está tirando uma nota acima da média na parte quantitativa e abaixo da média na parte verbal, sua nota vai ser penalizada, tá? Ainda mais se é abaixo da verbal, se a sua nota abaixo da média da sessão verbal for muito abaixo da média, né, e não puder ser compensada pelo quanto você foi acima na sessão quantitativa, tá? Inclusive, só para compartilhar com você, eu vou pegar uma tabelinha aqui que eu acho interessante, que é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo trazer para você aqui rapidinho. Tem uma tabela que eu gosto de usar para mostrar a relação entre o total score, ou seja, a sua nota final no GMAT, e qual é a nota de cada uma das sessões. Do total score, essas duas que eu coloquei em negrito são as mais importantes para a gente, tá? Porque elas compõem o total score. Integrated Reasoning é uma sessão cuja nota vai de 1 até 8 pontos, tá? Mas como eu falei, ela ainda não... Ela é uma sessão ainda que está sendo testada, ela não é super relevante para a sua nota final, principalmente porque ela não impacta o total score, tá? E a parte de Analytical Writing é outra sessão aí cujas notas vão de 1 a, eu não lembro se 5 ou 6, tá? Eu acho que, eu não lembro, X, né? X pode ser de 5 ou 6, eu não lembro exatamente, tá bom? Mas qual que é a ideia, tá? Dentro da sessão quantitativa, vamos lá. Dentro da sessão quantitativa, você vai ter 31 questões e você vai ter um tempo de 2 minutos por questão, tempo médio, tá? Então, ou seja, você vai ter um tempo total para fazer a sessão quantitativa de 62 minutos, tá? Esse é o total. Já na sessão verbal, você vai ter que fazer 36 questões e você vai ter 65 minutos. Isso vai dar para você um tempo médio de 1 minuto e 48 segundos por questão. Ou seja, você vai ter que fazer a prova super rapidamente, né? Por isso você tem que praticar, não adianta você falar, eu sou bom em inglês, eu sou bom em matemática, vou para a prova assim e boa, vai dar certo. Eu acho que poucas pessoas são loucas o suficiente para fazer um negócio desse, mas mesmo que você esteja já se preparando para a prova do GMAT, tenha certeza, eu vou frisar novamente aqui que é importante você se condicionar para a prova. Não adianta saber a matéria, não adianta já entender a estrutura da prova, você tem que se condicionar, ou seja, você tem que pegar resistência de ficar 4 horas com a bunda na cadeira sentado ali fazendo prova, é exaustivo. Então, não só você vai ter que treinar a resiliência ali para o período da prova, para ficar um tempão sentado fazendo prova naquela pressão de que, meu Deus, eu paguei $200 ou eu paguei $250 para fazer essa prova e se eu não mandar bem, se eu tiver que fazer de novo, tentar tirar isso da cabeça, mas invariavelmente vai ter pressão na hora da prova ali, então você tem que se preparar para isso, mas além disso, você tem que se preparar para conseguir não perder muito o ritmo na hora de fazer a prova, ou seja, fazer as questões num ritmo relativamente rápido, né? Olha só, 2 minutos por questão em média na sessão quantitativa e 1 minuto e 48 segundos por questão na parte verbal, tá? E isso aí, as sessões você vai fazer separadamente, tá? Você vai fazer a sessão quantitativa separada da questão verbal, então você pode levar o tempo que você quiser em cada uma das questões da sessão verbal. Mas você tem no máximo 65 minutos para fazer essas 36 questões, tá? E para quantitativa é a mesma coisa, para cada uma das sessões, tá? Cada uma das sessões é estanque em relação à outra. Vou falar então sobre como que funciona o algoritmo do GMAT. Por que é o algoritmo do GMAT, tá? Por quê? Como é feita
a prova do GMAT, tá? Como que você vai fazer a prova do GMAT? A prova do GMAT, ela é feita online, ou em outras palavras, eu vou dizer assim, ela é feita no computador, tá? E pelo fato de ela ser feita no computador, ela pode ser um CAT, e ela é um CAT. O que é um CAT? Um Computer Adaptive Test. Ou seja, o GMAT é um teste que é adaptado pelo computador ao usuário. Então, basicamente, se você estiver fazendo as questões, você está mandando bem, você está acertando várias questões, o GMAT, o computador, vai sugerir questões com nível de dificuldade cada vez maior para você. Ou seja, a prova que você faz não é necessariamente idêntica à prova de nenhum outro candidato. Mas o GMAT tem um algoritmo muito louco lá para calcular a sua nota final. Tá? E por que é importante você saber que o GMAT é um CAT, um Computer Adaptive Test? Porque existem algumas coisas que te penalizam bastante na hora de fazer o GMAT. Se você, por exemplo, deixa várias questões em branco, eu vou deixar aqui, então, vamos lá. O que te prejudica bastante? Tá, o que prejudica bastante sua performance? Deixar questões em branco. Então imagina que você não se organizou com o tempo na hora da prova e no final faltaram várias questões para serem respondidas e acabou o seu tempo e você deixou questões em branco, você nem chutou, você deixou em branco. Isso é péssimo, 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 péssimo. Por que péssimo? Inclusive o próprio GMAT, que é o órgão que cria o GMAT, fala que isso é horrível. Atrapalha demais a sua performance, tá? É melhor até você chutar as questões e errar todas do que você deixar as questões em branco. Então, na hora de considerar que o GMAT é um CAT, que o GMAT é um Computer Adaptive Test, não deixa questões em branco, pelo amor de Deus, tá? Você chuta, se precisar, você chuta, tá? Mas a segunda coisa que te atrapalha bastante também é simplesmente chutar várias questões em sequência, uma atrás da outra. Então, imagina que você não se organizou direito com o tempo, e aí chegou no final da prova, nas últimas 5 questões, você tem 1 minuto só para fazer, então você vai chutar todas essas 5. Né? O problema de chutar todas essas 5 é que quando você chuta uma e erra, o GMAT, a prova vai te sugerir uma nova questão com nível de dificuldade mais baixo. Aí se você chuta de novo e erra de novo, que é bastante provável, inclusive, quando a gente está chutando, a próxima questão ela vai ter um nível de dificuldade ainda mais baixo, depois outra ainda mais baixo. Então, se você chuta 5 em sequência, imagina como a sua nota não desce. Então, chutar várias em sequência também é muito ruim. Não é tão ruim, não é péssimo como deixar várias questões em branco, mas é muito ruim. Tá? Então, não deixa questões, não chuta várias questões em sequência. Tá? Então, essas coisas te prejudicam muito. Agora, como que você então pode lidar com esse algoritmo, né? Eu vou colocar aqui uma tabelinha para você que é a da minha regrinha do 43-22. O que é essa regrinha do 43-22? Vamos lá. A regra do 43-22. Lembra que eu falei que para cada seção na parte quantitativa, são 31 questões, né? 31 questões. Você tem 2 minutos em média e na parte verbal você tem lá 36 questões. Opa, 36 questões. E você tem em média 1 minuto e 48 segundos. Então, quando você estiver fazendo a prova, você vai ver um reloginho com a contagem regressiva do tempo que você tem para terminar aquela sessão. Então, no caso da parte quantitativa, você vai começar com 62 minutos no relógio. E no caso da parte verbal, você vai começar com 65 minutos no relógio. 65 minutos, tá? O que acontece? Lembra que você tem 2 minutos por questão na parte quantitativa? Isso significa que quando você chegar na questão 10, o ideal é que você ainda tenha 42 minutos no seu relógio. E quando você chegar na questão 20, você ainda tenha 22 minutos no seu relógio. Tá? Você vai conseguir ver o tempo diminuindo. Então é bom você ter essas marcações no meio da prova para você ter uma noção de como que você está indo em relação ao seu ritmo.
Tá? Porque, por exemplo, se você está fazendo a parte quantitativa, você chegou na questão 10 e você só tem 30 minutos para fazer, ou seja, você está 12 minutos atrás. Ou seja, você tem 6 questões que você deveria ter feito já, em média, né? Mas que você não conseguiu fazer, ou seja, você vai ter muito menos tempo para fazer as próximas questões. E o que é muito provável é que se você levou quantos minutos? 32 minutos para fazer, ou seja, mais da metade da prova para fazer as 10 primeiras questões, é bem provável que você não vai conseguir chegar na questão 31 a tempo. Então, qual que é a minha sugestão? Se você tem essa escalinha aqui de cabeça, quando você chegou na questão 10, você não tem 42 minutos no relógio, você tem 30 minutos no relógio, você já deveria ter feito 6 questões a mais, qual que é a minha sugestão? Vamos lá, então eu vou colocar esse cenário aqui, ó. Cenário 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, sessão quantitativa, chegou na questão 10, vou colocar assim, terminou a questão 10, terminou a questão, você está indo para a questão 11, terminou a questão 10 e só restam 30 minutos no relógio. Qual que é a minha sugestão? Sugestão. Você está 6 questões atrasado, né? Então, pelas próximas 12 questões, o que você vai fazer? Você vai chutar a 11, gastar 2 minutos na 12. Chutar a 13, gastar 2 minutos na 14. E assim por diante, até a questão 22. Até a questão 22 ou até o final da prova, porque dependendo de como você estiver avançando nas questões, por exemplo, se você não gastar 2 minutos aqui, imagina que você está resolvendo a 12 lá. Só que você resolveu gastar uns 30 segundos a mais ou 1 minuto a mais. Isso já vai consumindo o seu tempo, né? Então, pode ser que se você chegar na sessão quantitativa lá, terminou a questão 10, só tem 30 minutos no relógio, talvez você tenha que chutar alternadamente a partir da 11 até a questão 31, até o final, para conseguir terminar a prova a tempo sem ser tão penalizado. Você vai ser penalizado, porque provavelmente das que você chutar, a maioria você vai acabar errando. Mas você não vai ser tão penalizado, porque se você... Tudo bem, errou a questão 11, você errou aqui a questão 11. Mas se você gastou 2 minutos para fazer a 12 e você acertou a 12, opa, a questão 13 vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior. Aí chutou a 13 e aí errou a 13. Não vou considerar que você acertou não, errou a 13. Aí a próxima questão vai ser um pouquinho mais fácil, mas pelo menos como você acertou a anterior, você não vai ser tão penalizado assim. Tá? Você não vai ser só queda no nível de dificuldade. Na verdade vai ter queda, aí uma subidinha, queda e uma subidinha. Então, na hora de lidar com o algoritmo, tá? Usa a regra do 43-22 para você ter uma noção do que fazer, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, colocar numa corzinha diferente. Regra do 43-22. Por que 43-22? Ah, porque eu quis deixar o mesmo número aqui, 43-22 aqui, ó. Aqui tem o 42-22, né? Só que na seção verbal, ó, a gente tem 43 e 22. Então, considera 43-22. O ideal é você conseguir chegar na questão, no primeiro 1/3 da sua prova quantitativa, vamos considerar aqui 43 minutos, tá? 43 minutos. Vou trocar de 42 para 43, só para ficar igual, tá? É só para facilitar. Isso aqui não vai contar nota para você na hora da prova. O importante é que você tenha pelo menos umas milestones, uns valores intermediários para você conseguir se guiar na hora da prova. Eu não acho que vale a pena você ter pelo menos, eu acho que é consumir espaço mental demais você tentar decorar uma tabelinha com 5 checkpoints, então 5 milestones, por exemplo, na questão, qual o tempo que você tem que ter depois da questão 5, depois da questão 10, depois da questão 15. Eu acho que pode ser muito mind consuming. Para a hora da prova você não vai querer ficar lembrando de vários números que estão mudando o tempo todo, né? O tempo ali, enfim, você vai ficar meio confuso. Então considera assim, pega 2 milestones aqui. Então o primeiro 1/3 da prova
quantitativa é indo até a questão 10. Segundo um terço é da 10 até a 20. Da 11 até a 20, né? E depois, o último um terço da prova vai ser da questão 21 até a 31. Para a sessão verbal, que tem 36 questões, o primeiro um terço é até a questão 12, da 1 a 12. O segundo um terço vai ser da questão 13 até você terminar a questão 24. Tá? O ideal é que depois que você terminou a questão 12, você ainda tenha 43 minutos no relógio. Depois que você terminou a questão 24, ou seja, terminou o segundo terço da parte verbal, você ainda tenha 22 minutos no relógio aproximadamente. Tá? Então por isso que estou falando aqui, ó, considera essa regrinha do 43-22. Tá? Regra do 43-22 pode te ajudar. Isso é como lidar com o algoritmo. Tá? Então aqui, ó, deixa eu até organizar isso aqui. Ó, como lidar com o algoritmo. Olha só, essa tabelinha aqui, ó, é o seguinte. Lembra que eu falei que o seu total score, que é aquela nota que vai de 200 até 800, ela é uma nota que é obtida através das suas notas na seção verbal e na seção quantitativa? Então, aproximadamente, essa tabelinha aqui, ela tenta predizer o quanto você vai tirar no seu total score a partir das notas que você tirar na parte quantitativa e na parte verbal. Aqui, a nota não está vindo desde dos 6 pontos que eu falei que é o mínimo da parte verbal, nem dos 6 pontos que eu falei que é o mínimo da parte quantitativa, mas a gente está falando da parte mais, vamos dizer assim, das pontuações mais competitivas, né? Então, estou falando aqui acima de 30 para a parte quantitativa e acima de 27 para a parte verbal. Não estou dizendo que se você tirar de 30 a 37 na parte quantitativa, isso é uma nota super competitiva. Porque lembra, é ainda abaixo da média, né? A média dos candidatos tiram 37 na parte quantitativa. Mas o interessante é que se você estiver mirando, por exemplo, no 700 aqui na parte no total score, você tem que tirar ou uma nota muito alta na parte verbal, e uma não necessariamente tão alta aqui na parte quantitativa, ou seja, ó, você pode tirar um 36 na parte quantitativa, mas daí você tem que ter gabaritado praticamente a parte verbal para compensar e você conseguir tirar um 700, entendeu? Agora, se você estiver mirando um 700 e você tem uma performance um pouquinho mais equilibrada, você pode mirar ali no 42 e 42, ou seja, tentar chegar no score 42, que é um pouquinho acima da média na parte quantitativa, e tirar um score 42, que é bastante acima da média já na parte verbal. Porque lembra que eu falei que a média das pessoas que fazem a parte verbal é 27 pontos, daqueles 51 possíveis, né? Então, assim, essa aqui é uma tabelinha só para você tomar como referência, tá? Se você, por acaso, for melhor, geralmente for melhor na parte quantitativa do que na parte verbal, do que na parte de inglês mesmo, você pode mirar ali, tirar em 49 a 51 na parte quantitativa e um 34, no mínimo um 34 ali na parte verbal. Isso para você conseguir ainda ficar com aquele score super competitivo que é um score de 700 no final. Beleza? Então isso aí é a tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Essa tabelinha eu peguei de um site de uns indianos que, enfim, inclusive achei muito útil e é a que eu estou usando como referência na preparação para o GMAT. Como eu falei, essa é uma tabela com valores aproximados, tá? Mas ela é relativamente acurada, tá? Porque, e assim, eu digo que não é uma tabela oficial porque o algoritmo do GMAT a gente não tem acesso, né? A gente não sabe, a gente não consegue dizer qual que é o algoritmo, o que vai realmente penalizar mais a sua nota, que matéria que é considerada uma matéria com um nível de uma pontuação de dificuldade maior, enfim, isso a gente não tem acesso, tá? Mas de modo geral, se você conseguir tirar ali por volta de 42 na parte quantitativa e 42 na parte verbal, isso te coloca bem numa posição muito boa ali para tirar um score de 700 no GMAT oficial.